Vamos? Alabama, Arkansas, I do love my Martin, but not the way I do love you. Well, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Girl, I've never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I scream into the nothingness. There ain't nothing that I need. Well, hot and heavy, pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ. Ain't nothing please me more than you. Home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Home, let me come home. Home is wherever I'm with you. O Emanuel tá casando a filha dele! Quickly you came into my life. I wasn't long until you passed me by. I never want to say goodnight. I hate that the night leaves goodbye. Someday we'll have all the time. These hours and hours, this isn't enough. I pray for a man who prayed for me, one who'd fear God, one who'd live. Still I never could have dreamed he'd love me this good, he'd be so sweet. He'd have everything I could ever need and more.
Shows me he loves me in the way he acts. Reminds me who I am in God and not my past. Only God could have made this man. And every day I'm with you, I think I could never love you more. But every day I find that I love you more than the day before. And I know that tomorrow I'll love you more, so much more, so much more. I prayed for a man who prayed for me, one who'd fear God, one who'd lead. But still I never dreamed he'd love me this good, he'd be so sweet, he'd have everything I could ever want. Saúdo a todos. Quero dizer a nossa alegria de estarmos aqui para celebrar essa cerimônia de casamento, juntamente com amigos, parentes, e somos agradecidos a Deus por esse momento tão especial na vida dos noivos, momento que agora vai ter uma virada, né, Gabriel? É uma nova etapa da vida, está iniciando hoje, apesar de já terem formalizado o casamento no civil, mas hoje nós estamos levando isso na presença de Deus, né? Então eu quero parabenizá-los. Deus abençoe os noivos, as testemunhas, os parentes, os amigos, todos que vieram para prestigiar esse momento aí da vida deles. Também eu quero parabenizar o Mauro, né? Parabenizar o Mauro e a Ivone. Permita-se usar, Mauro e Ivone, essa intimidade, né? Não citando o nome completo de vocês, pelo nosso convívio de tantos anos de comunhão, de amizade. O Emanuel, a Paula, eu parabenizo vocês por estarem casando seus filhos. Esse é um momento maravilhoso de Deus. Glória a Deus. Então eu quero aproveitar, já que todos estamos em pé, para fazermos uma leitura na palavra de Deus. Eu vou ler um texto que está relacionado às palavras que nós vamos falar um pouco aqui. Vou ler em Mateus, capítulo 19. Hoje até o papel está difícil de, né? Mateus capítulo 19 diz o seguinte: E disse Deus: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, pois, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu convido a todos para fazermos uma oração. Glória a Deus. Pai bendito e eterno, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por este momento tão precioso, tão lindo, que o Senhor está proporcionando aqui a essas famílias. O casamento aqui do Gabriel, Gabriela, é uma dádiva do Senhor. São dádivas que o Senhor concedeu a essas famílias, e hoje nós temos essa alegria especial de estarmos aqui. E nós invocamos aqui para este lugar a sua bênção, a sua presença e a sua graça nessa cerimônia, meu Deus. Glória a Deus. Somos dependentes do Senhor em todos os momentos da nossa vida, e esse ato aqui também seja para glorificar o Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha gentileza, pode sentar. Eu quero agradecer Gabriela pela conceder essa honra de ser o oficiante do casamento de vocês, né? Eu tive o privilégio de eles apresentar diante de Deus, tomar nos braços e apresentá-los também, né?
e acho que foram muito bem apresentados. Foram muito bem apresentados. Então, Deus abençoe a vocês, e eu agradeço muito de coração mesmo. Eu, em nome da minha família, ter concedido essa graça aí. Esse texto que nós lemos aqui, Gabriel, anotei uns pontinhos aqui, ele é compatível com a história de vocês, que vocês relataram, e eu pude observar que não foi o encontro de vocês, não foi uma coincidência, ou as coincidências que a gente diz, né? Não foi Deus, é Deus, foi Deus e é Deus quem está unindo vocês. Então esse texto se encaixa perfeitamente, porque eles assim, que Deus une, né? Deus une, deixa o homem, o pai e a mãe, que se une com a sua esposa. Deus une, Deus uniu vocês, Deus está unindo vocês. E nós não temos dúvida, sei que você não tem dúvida, Gabriel também tem dúvida, né? Que Deus está fazendo isso. E tudo isso aconteceu dentro de um contexto de oração também, né? Tivemos uma conversa com eles e a gente pôde ver que isso aconteceu num contexto de oração. E quando acontece esse contexto de oração, o próprio Deus está envolvido neste ato, viu? Esse texto, ele nos apresenta 2 pontos importantes, que agora vocês não são mais 2, mas uma só carne, né? É um novo núcleo familiar, deixa o pai e a mãe, não no sentido de abandoná-lo jamais, né? Mas criando uma nova família agora, né? Uma nova família. E outro ponto é que fala aqui que o casamento é indissolúvel, né? O que Deus uniu, e é Deus quem está unindo vocês, não separe o homem, assim diz a Bíblia, né? Então o casamento na perspectiva divina, ele é indissolúvel, ou seja, é para sempre, até que a morte separe. É isso que o texto nos fala ali. A gente costuma sempre deixar um conselho para os noivos, que principalmente quando quando se vive nesse contexto cristão, de que vocês tomem a palavra de Deus como regra de vida e de fé, sempre, Gabriel, façam isso, tá? A palavra de Deus é a nossa bússola que nos orienta para sermos pessoas melhores, né? Melhor esposo, melhor esposa, melhor pai, melhor mãe. Seguindo o exemplo e os ensinamentos de Jesus, nós vamos progredir em tudo na nossa vida, graças a Deus, né? Então eu sempre deixo esse conselho. O casamento, nesse propósito de Deus, que ele tenha como base sempre os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Por isso que a gente sempre recomenda. Agora há poucos dias nós estivemos fazendo uma renovação de votos de 8 casais, e aí recomendamos a ele aquilo que eu vou recomendar a vocês, que vocês se permitam que as virtudes de Cristo estejam nas suas vidas. As virtudes de Cristo estejam na vida de vocês. Vocês são dois cristãos, e dentre elas eu destaco assim a mansidão de Cristo, que em muitos momentos vai ser necessário. Gabriela, a mansidão de Cristo. Eles aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Essas virtudes estejam presentes todos os dias na vida de vocês. Também a humildade de Cristo, né? Porque a humildade ela nos faz assim, nos dá a capacidade de retroceder quando nós erramos, né? Pela vida conjugal, às vezes tem momentos que, né, não é tudo mar de rosa, né? Às vezes tem alguns momentos de dificuldade, e há momentos em que a gente precisa dar o braço a torcer, Gabriel, né? Gabriela, às vezes tem que dar o braço a torcer quando a gente não tem razão. Entra essa virtude de Cristo na nossa vida, que é a humildade, que eu sei que vocês têm, mas a gente reforça sempre, né, as recomendações. E também a capacidade de perdoar sempre, né? Jesus foi o maior exemplo de perdão, de perdoar, perdoou seus algozes lá na cruz e nos ensinou a perdoar, né? Colocou isso como um princípio também na vida cristã, e principalmente dentro do casamento também, né? Essas virtudes de Cristo estando na vida de vocês, vocês vão prosperar na vida, e se Deus vos abençoar com filhos, uma prole, eles também já vão seguir esse mesmo exemplo
de ver um pai e uma mãe que tomam como modelo de vida a vida de Cristo Jesus. Então eu deixo esses conselhos para vocês. Eu sei que vocês já fazem isso, a gente teve a oportunidade de conversar bastante, né? E sobretudo a oração, viu? Sobretudo a oração. Não deixem de orar nunca, Gabriel, nunca deixem de orar. Eu me sinto sempre muito à vontade quando falo assim para casais cristãos, porque a gente pode falar coisas relacionadas à Bíblia e aquilo que realmente nos ajuda, né? De fato, nas nuances da vida, nas dificuldades que a gente vai enfrentando pelo caminho, né? Eu e a Georgina vamos completar agora 44 anos de casado, né? Se você for me perguntar e perguntar para outros que estão aqui, que já faz tempo, se foi tudo linear assim, não, de vez em quando surgiu alguma dificuldade, aparece pelo caminho, né? Mas nós sobrevivemos, né? Orando a Deus e procurando deixar que Cristo conduza os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E aí vocês vão ser felizes, vão ser abençoados, tomando essas virtudes de Cristo na vida de vocês. Tá, Gabriela? Tá, Gabriel? Eu sei que vocês recomendo sempre também que frequentem a igreja lá, sirvam a Jesus juntos, construam a vida espiritual juntos, né? Procurem estar na mesma altura, na mesma estatura espiritual, viu, Gabriel? Na mesma estatura espiritual, né? Porque muitas vezes acontece, viu? Permita eu dizer assim, como um conselho pastoral e de alguém que viu vocês crescer, né? Tem acontecido às vezes a estatura espiritual do casal ser diferente, né? Um está lá em cima, o outro está lá embaixo. Aí acontece um jugo desigual. O bom é quando os dois amadurecem juntos, né? Crescem juntos, oram juntos, leem a Bíblia juntos, avançam juntos. E isso é bênção de Deus, sabe? Então a gente recomenda isso, porque esse é o caminho da vitória que Deus tem preparado para vocês, bênçãos maravilhosas preparadas para vocês. Eu sei que a gente não vamos alongar mais, né? Tá bom o sermão assim já, né? Esse puxão de orelha, mas eu reforço tudo isso que eu falei aqui. Vocês, como cristãos, sintam muito à vontade de falar de virtudes de Cristo. Sigam Cristo, imitem Cristo, que é recomendação para o casal, para a família, e vocês vão ser bem-sucedidos sempre, Gabriel. Eu, Gabriela, sempre bem-sucedido em tudo, na vida profissional de vocês, né? Na vida social de vocês, entre os amigos, familiares, tudo vai ser sucesso. E quando a gente procura seguir Jesus, né? Ele nos abençoa em tudo que a gente faz. Do pouco Ele faz muito, né? E cuida da nossa saúde, cuida da nossa vida, cuida da nossa prole depois de nós também. Ele estende a mão e nas dificuldades Ele está do nosso lado. Ele não nos deixa passar só as dificuldades. Então, deixo para vocês essa palavra pastoral, tá, Gabriel? Assim como vocês foram apresentados diante de Deus, vocês pertencem a Ele. E eu pensava em vocês ainda ontem, que não foi coincidência esse encontro de vocês, é porque Deus tem um plano na vida de vocês, tem um projeto, né? Quando Deus cruza os caminhos assim, é porque Ele tem projeto. Nós às vezes não sabemos, agora a gente não sabe, mas certamente tudo vai ser encaminhado para o centro da vontade dEle, tá bom? Muito bem. Eu sei que vocês vão fazer um voto um para o outro, né? E eu deixo vocês à vontade, não para isso. A Tânia tá lá na janela. Vem pra cá, cara. Vem pra cá. Minha Gabriela, o que dizer desse dia, deste tão esperado momento, o dia mais aguardado das nossas vidas. E aqui estou eu, casando com a minha melhor amiga, que se tornou o amor da minha vida. Aqui se cumpre a resposta da oração mais sincera que eu fiz para Deus. Sempre ouvi que precisamos ser específicos em nossas orações, e eu não poderia ser mais específico ao pedir você, a minha princesa, a pessoa certa, que eu sempre me perguntei se existia, e Deus me deu o privilégio de conhecer desde os meus primeiros anos de vida. De crescer ao seu lado,
E ano após ano, eu aprendi a te admirar. Deus me fez te amar aos poucos, sem que eu percebesse. E quando me dei por conta, lá estava você, a minha princesa, que Ele preparou para mim, bem ali do meu lado. Você é a perfeita descrição do amor de Deus para com a minha vida. Muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu poderia sonhar. Ele escreveu nossa história de uma forma que somente o Criador do Universo poderia escrever. Cuidou de cada detalhe. O amor que Ele plantou em mim por você é muito maior do que eu poderia descrever com palavras. E tamanho favor imerecido de Deus eu jamais poderei pagar. Mas eu dedicarei a minha vida para honrar a Deus, te honrando como minha esposa, e todos os dias demonstrar esse tão grande amor que Ele me deu por você. Eu prometo dar a minha vida por você, meu sangue e suor para fazer você feliz, do mesmo jeito que você me faz feliz. Prometo te proteger, mesmo que isso custe a minha vida. Prometo sempre te amar, respeitar e cuidar, e sempre colocar as suas necessidades à frente das minhas. Prometo sempre estar ao seu lado, independente da situação. Prometo ser seu melhor amigo, seu companheiro fiel, ser para você todos os dias o que você é para mim, o amor da minha vida. Te amo para sempre, minha rainha. Agora eles se comprometeram. Se hoje estou lendo isso para um homem que nesse momento está olhando para mim, é porque você de forma. Uma pessoa que eu não sei quem você é de chegar com uma música, ou talvez já o conheço, mas tenho certeza que não foi nós que nos encontramos, mas Deus nos predestinou. Talvez eu nunca leia isso, talvez Jesus volte antes de ter o casamento. Mas estou lendo é porque agora anseio a vinda de Jesus juntamente com a vida. A quem irei me submeter, sabendo que sou amado como cristão da igreja. Hoje tenho 19 anos e posso não saber muito sobre relacionamento a Deus. Mas tem algo que eu tenho certeza, é de que se Deus for o centro dele, tudo irá fluir de forma extraordinária. Deus não será somente a base, Ele será tudo, a ponto de, sem Ele, nosso amor não existir. Quero dizer que estou vendo bastante vídeo no YouTube sobre relacionamentos segundo a vontade de Deus, para que assim eu saiba como agradar o coração do Senhor e o seu, pois eu sei que estou diante de alguém que também deseja isso. E é isso que me dá a certeza de que colheremos o melhor desta terra. Quero cumprir meu chamado lado a lado contigo e ver você fazendo o mesmo. Que a nossa união não nos estacione, mas nos faça voar mais alto. 12/10/2020. Essa parte dos votos que eu acabei de ler, escrevi com 19 anos para o meu futuro marido, sem imaginar rostos, apenas pensando como seria o caráter e as qualidades da pessoa com quem eu estaria no altar. Sei que essa história que hoje contamos não é sorte, mas pela bondade de Deus, que já tinha arquitetado esse dia desde o dia que eu escrevi esse texto. A vida é cheia de incertezas, mas em meio a todas elas, tenho certeza da minha escolha, certeza de nós. Sempre pedi ao Senhor que escolhesse por mim, mesmo sabendo que Ele nos deu o livre-arbítrio e a livre escolha, porque Ele sabia o homem que eu precisaria, diante do chamado e profissão que Ele me confiou. Bom, pelo menos nisso eu acertei, pois Ele me uniu a você, meu melhor amigo, meu lugar preferido no mundo, a calmaria que eu preciso
o homem que me prova diariamente o seu amor, tanto em palavras quanto em ações. Com os meus próprios méritos, jamais alcançaria alguém tão raro e precioso como você. Prometo tentar todos os dias da minha vida te ofertar o melhor de mim, com reciprocidade. Prometo sempre ser o teu lar, tua melhor amiga e confidente fiel. Prometo assistir aos jogos de futebol americano que duram, como eu sempre digo, uns 40 anos. Além de continuar com meu gosto nerd para filmes de super-herói. Quero que teu olhar sempre carregue esse brilho, e a tua voz sempre cause esse efeito que acalma e faz o meu coração festejar. Obrigada por lutar por mim, tanto em oração quanto em ação, e principalmente por nunca desistir. Te amo com tudo de mim e sempre te amarei. A florzinha tá lá escondida. Muito bem, agora chegou a hora de um juramento protocolar das alianças, né? As alianças que estão vindo lá. Gabriela, esse juramento ele é protocolar, mas de grande validade na presença de Deus. Se faz sempre em todos os casamentos, porque transcende ao momento e ao que é humano e vai na presença de Deus. As palavras que vocês disseram lá e vão repetir agora, eu vou perguntar e no final só respondo sim ou não. Mas pelo tudo que eu vi aqui é sim sempre, né? Gabriel e Gabriela, vocês prometem diante de Deus e das testemunhas, como também fizeram diante das autoridades civis, que vocês viverão o santo estado do matrimônio, como Deus tem ensinado em sua bendita palavra? Vocês prometem amar, honrar e se consolar mutuamente e também fazer esforço em se conservar juntos, na enfermidade ou na saúde, se houver grande prosperidade ou se porventura não houver, na alegria e na tristeza? Promete, Gabriel? Gabriela? Muito bem. Então eu vou pedir para vocês segurarem as alianças aqui. Que agora... As alianças significam fidelidade, compromisso, são símbolos de união até a morte, símbolos de amor eterno. As alianças têm um formato circular, elas não têm início nem fim, representam a constância no amor. Por isso elas são símbolos de um amor eterno, um amor que inicia e só termina com a morte. Agora nós vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para o pastor Valdenir
pastor, se vocês abençoarem esse momento aqui, e depois então sim a gente parte para o último ato. Eu quero cumprimentar a todos, com a paz do Senhor. Quero parabenizar o Gabriel, a Gabriela, toda a sua família, seus pais, por esse momento tão especial. Me sinto honrado e estou muito feliz, como sendo pastor de vocês, poder estar aqui participando desse momento tão especial na vida de vocês. E pode ter certeza que a gente orou muito pela vida de vocês e continuaram orando. Vamos orar então, né, pastor? Por gentileza, se coloque em pé. Se for possível, levante sua mão para cá, em concordância com a bênção de Deus sobre a vida dos nossos amados irmãos, as alianças. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido Jesus, diante da Tua presença, Deus, nós queremos te pedir neste momento, aleluia, que o Senhor venha abençoar, Pai, neste momento, Senhor, as alianças, Senhor, que a partir deste momento serão, Senhor, colocadas, Senhor, no dedo tanto do Gabriel como da Gabriela, Pai, aleluia, como prova, Senhor Jesus, da união, Senhor, que o Senhor está unindo eles. Papai querido, Senhor, eu te peço, Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, de uma maneira especial e poderosa. Papai querido, Senhor, eu te peço que a tua boa mão, Senhor, guarde eles, Senhor, ó Deus, em toda a vida deles, Pai, ó Deus, que eu te peço, Senhor Jesus, que neste momento, Senhor, que o Senhor, sei que o Senhor está presente, mas que o teu Espírito Santo, Pai, passe, Senhor, a conduzi-los eles, Pai, aleluia, aleluia, Senhor, ajuda eles, Pai, ó Senhor, nós cremos, Senhor, na vitória dos teus filhos, Pai, aleluia, sabemos que o Senhor Jesus estará com eles todos os dias, para a glória do teu nome, amém. Amém. Eu fiz propositado que vocês segurassem a aliança enquanto era feita a oração. Agora eu peço que vocês coloquem ali. Eu sei, Gabriel e Gabriela, que se dispensaria essa palavra, mas como protocolo a gente tem que fazer. Vocês fizeram isso lá perante a autoridade civil, e eu pergunto aqui de novo: Gabriel, tu aceita a Gabriela? Não precisava nem perguntar, né? Como tua única e legítima esposa, e promete ser fiel a ela até que a morte separe. Gabriela, você aceita o Gabriel como teu único e legítimo esposo e ser fiel e leal a ele até que a morte separe? Então agora nós vamos selar isso com esse símbolo que é a aliança, viu? Você vai pôr a aliança no dedo dela, simbolizando todos esses votos e juramentos que foram feitos aqui. Selando com a aliança. Gabriel e Gabriela, eu desejo a vocês toda a felicidade do mundo, e na condição de ministro de Deus, eu declaro vocês marido e mulher, e eu libero ele para te dar um beijo.